Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo canal. E no vídeo de hoje vai ser aquele vídeo muito aguardado que vocês tanto pediram, que é o vídeo sobre o Arnold, o físico do Arnold. Quais são os exercícios que ele se utilizava para construir aquele peitoral, aquela bicepada, aquela dorsal que nasce daqui de baixo. No vídeo de hoje a gente vai abordar quais são os principais exercícios do Arnold para esses músculos. Portanto, antes de vocês ficarem falando aí nos comentários, pô, Tulião, mas por que você não comentou desse exercício? Por que você não comentou desse exercício que o Arnold fazia tanto? É porque, galera, nesse vídeo a gente vai direcionar o conteúdo para alguns exercícios, principalmente para aqueles que o Arnold afamou, mas que dizem muito respeito aos pontos fortes do Arnold, por aquilo que o Arnold era reconhecido por ser exuberante. Quando você pensa em Arnold Schwarzenegger, o que você lembra? Pensando bem, será que você lembra do Exterminador do Futuro? Imagino que não. Você deve lembrar do quê? Daquela bicepada, do pico de bíceps que ele tinha que, ninguém no fisiculturismo construiu igual. Daquela caixa que quando você olha de lado, meu Deus, o que é aquilo? Dá pra apoiar uma garrafa PET em cima. E daquela dorsal que saía de baixo, que fazia ele ter aquele V-tape dramático, que fazia ele ter um shape em V, que torna o físico dele muito mais estético. Então chega de papo, bora cair pra dentro de quais são os exercícios que construíram, que ajudaram a construir esse físico bala do Arnold. Vamos começar pela dorsal. O que da dorsal do Arnold fazia ela parecer tão boa, tão exuberante? Eu diria que é a parte baixa do dorsal, que o próprio Arnold comenta que esse é um déficit muito comum nos fisiculturistas, em acessar aquela porção baixa do dorsal. Todo mundo costuma malhar muito bem aquela parte alta, porque todo mundo faz a puxada na polia, faz barra fixa. Porém, remadas vindo do ângulo de baixo são mais incomuns e geralmente por isso que a gente não desenvolve tão bem aquela porção baixa do dorsal. E qual que era o melhor, o principal exercício que o Arnold se utilizava para construir essa região do corpo? Se chama a tal da remada do Arnold, a remada cavalinho. Só que essa remada cavalinho ela não é feita de qualquer jeito, ela tem alguns detalhes, um pormenor na técnica que vai fazer com que você direcione melhor o trabalho para a parte baixa do dorsal, segundo o nosso mestre Arnold. Se vocês olharem para esse exercício, para a tal da remada cavalinho do Arnold Schwarzenegger, ela nada mais é do que uma remada baixa combinada com uma extensão de tronco. Ou seja, você vai combinar dois movimentos em um, uma extensão de tronco junto de uma remada. Na remada acontece a extensão de ombro e uma flexão de cotovelo. E galera, por ser um movimento composto, muito composto, né? Afinal tá envolvendo várias articulações, tá envolvendo seu ombro, seu cotovelo, seu pulso, né? Porque tá sustentando ali o triângulo ou a barra e também a sua coluna. É muito importante que vocês tenham a devida coordenação e mais, que vocês sincronizem a carga com todas essas articulações, porque como é um movimento composto, de nada adianta você colocar uma carga ideal, muito pesada para o seu bíceps e para suas costas, mas que seja demais para sua lombar. Portanto, adequem sempre a sobrecarga segundo a sua realidade. Mais que isso, abram o olho para a lombar, porque geralmente nesse exercício, quando a gente parte de um recém-sedentarismo, a gente tem a região lombar muito fraca. Portanto, tentem na fase da extensão do tronco durante a realização do exercício, porque geralmente é nessa fase que vai pesar mais, vai pesar muito mais na extensão do tronco do que na remada baixa. Óbvio que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, mas a gente costuma sentir muito mais fadiga na lombar do que na própria região dorsal. Se vocês repararem nessa técnica da remada do Arnold, principalmente se vocês forem realizar ela nessa versão na polia, é muito importante que vocês tenham em mente que o pescoço ele faz parte do movimento, porque o pescoço vai dizer muito a respeito do posicionamento da sua coluna. Portanto, sempre que vocês estiverem naquela fase onde vocês estão flexionando a coluna, ou seja, quando vocês estão indo para frente no peso, o pescoço de vocês precisa acompanhar também, porque vocês não vão conseguir fazer a completa flexão do tronco se vocês permanecem com a cabeça estendida, porque é um pouco contraditório, né? Afinal, o pescoço faz parte da coluna. É muito difícil você fazer um movimento de flexão da coluna, ao mesmo tempo mantendo o seu pescoço em extensão. E o reverso também é verdadeiro. Nada adianta quando você estiver realizando a extensão da coluna, ou seja, na fase final aqui da remada, você tentar remar enquanto você mantém com o pescoço abaixado. Não vai dar certo. Mantenham sempre o pescoço alinhado com a coluna, que isso vai com certeza melhorar a técnica que vocês têm dentro do exercício. E um ponto importante acerca de toda e qualquer remada, mas principalmente nessa do Arnold, é o seguinte, galera, a gente tem que saber remar. De nada adianta você realizar esse exercício que recruta a lombar, que recruta os flexores de cotovelo, que é para estimular no nosso objetivo máximo a parte baixa do grande dorsal, se você não sabe remar. É muito importante que você saiba remar. E o que envolve saber remar? Saber recrutar os músculos das costas,
Tem muita gente que vai remar, só se concentra na flexão de cotovelo. Parece mais que o sujeito está fazendo uma rosca do que uma remada de verdade. Portanto, pensem sempre durante a remada que o cotovelo ele é só um meio pelo qual a gente traz o peso para próximo do tronco, para a gente se concentrar na contração das costas. O cotovelo é só um meio, esqueça, você não está malhando bíceps, você está malhando nesse exercício costas, dorsal, baixo. Ainda sobre a remada do Arnold, um ponto muito legal que vocês podem estar levantando é o seguinte: ô Turião, mas eu realizo esse exercício na variação polia ou na variação da remada cavalinho ali, com aquela barra fixa no chão? Isso vai depender muito da sua realidade. Óbvio que esses exercícios eles resguardam alguns pormenores, como por exemplo, você vai precisar de uma polia, óbvio, se é o caso de você realizar esse exercício de uma polia. E não dá pra ser qualquer polia, você precisa ter algum tipo de apoio para as pernas. Você não vai conseguir realizar esse exercício direito com as pernas apoiadas no chão. Você vai tentar realizar um exercício com uma sobrecarga alta, você vai ver que seu pé vai começar a deslizar para frente. Você vai precisar ter algum tipo de apoio para as pernas, para você conseguir produzir força de verdade. Já acerca da remada cavalinho, com uma barra fixa no chão, você precisa dessa realidade, que é o quê? Ter algum tipo de barra fixa no chão. E a minoria das pessoas tem acesso a esse tipo de equipamento. Mas qual que é um ponto legal? Vocês podem improvisar. Um jeito que eu descobri que dá pra improvisar muito bem é através de uma bolinha de tênis. Você pega uma barra e coloca uma bolinha de tênis na ponta dessa barra e fixa ela em alguma extremidade da sua sala de ginástica, da sua casa, e aí sim você realiza aquele tipo de remada cavalinho. Pô, mas qual a diferença entre realizar na polia e realizar com a remada cavalinho? De fato tem suas diferenças. Uma você vai estar em pé, então portanto você vai ter que estabilizar o movimento com a perna, o outro você vai estar sentado, mas essencialmente o movimento é o mesmo, ou seja, ele vai envolver extensão de tronco, extensão de coluna e uma remada que envolve flexão de cotovelo e extensão de ombro. Mas o foco vai ser na mesma região, que é a dorsal baixa. Um ponto legal de eu reforçar acerca da remada cavalinho executada com a barra no chão é que às vezes não vai dar certo. Eu mesmo tentei realizar aqui na academia e não consegui. Quando eu fui tentar encaixar o triângulo na barra, sobrava. O encaixe não ficava de maneira perfeita. Ficava aquele negócio meio esquisito, o triângulo deslizava para cima e para baixo, ou deslizava para os lados. Portanto, pode ser que você não consiga realizar a remada cavalinho desse modo improvisado que eu comentei, colocando a bolinha de tênis e por aí vai. Mas se você tiver acesso àquela estrutura mesmo, que é uma barra fixa, que você consegue fazer esse monte de exercício aí diferente, por exemplo, fazer um agachamento e combinar com um desenvolvimento militar e por aí vai, pode ser sim uma boa alternativa para o seu treino. Para fechar acerca desse exercício, um ponto que vocês podem estar levantando é o seguinte: pô, Tulhão, se você reparou que o Arnold fazia esse exercício tanto com um triângulo como com uma barra? Qual que é a diferença? De fato, reparei, o Arnold utilizava desses dois jeitos. Qual que é a diferença? Basicamente, eu costumo recomendar que a gente utilize do triângulo. Por quê? O triângulo, como a gente vai se posicionar numa pegada neutra, ele vai fazer com que a gente tenda a jogar mais trabalho para as costas. Quando a gente está numa barra, ou seja, a barra ela está no plano horizontal, ou a gente utiliza da pegada pronada, ou a gente utiliza da pegada supinada. E algumas pessoas não têm a supinação completa, né? Você vai pedir para a pessoa fazer a supinação completa, ela para aqui. Por isso ela tem que ser sempre uma pessoa que utiliza das barras W, ela não consegue fazer a supinação completa. Mas, então, tudo bem, vamos supor que essa pessoa supina o braço totalmente ou que ela vai realizar a remada com a barra com a mão em pronação. Qual que é um ponto? Quando a gente utiliza da mão tanto supinada quanto pronada, a gente tende a errar o exercício. Não que a gente vai errar, mas pela minha experiência a gente vai tender a errar muito o exercício. Quando a gente supina o braço, automaticamente a gente costuma associar, principalmente homens, a bíceps. Que isso, bicepada tá sendo mostrada aqui, ó, é força nele. Daí na remada, uma remada com a mão supinada, você vai tender a jogar muito mais força no bíceps, a gente vai tender a realizar muito mais uma flexão de cotovelo do que um movimento de extensão de ombro, de contração dos dorsais. Já, se a gente estiver realizando o movimento com a mão em pronação, a gente vai tender a realizar um exercício muito mais de adução, abdução das escápulas, o que tem muito mais a ver com a parte alta das costas, que não é o que a gente quer recrutar agora. Agora não é hora de estimular os romboides, os redondos, o trapézio, porque nesse exercício a gente quer atingir a parte baixa das costas. Inclusive um teste que vocês podem fazer aí em casa mesmo é o seguinte: tentem com a mão supinada fazer a adução, abdução das escápulas. Viu como fica uma coisa meio esquisita? Quanto mais você vai tentando pronar a mão, mais fácil fica de aduzir e abduzir as escápulas. E portanto, isso demonstra que talvez a pegada neutra e supinada sejam melhores alternativas para recrutar a parte baixa. Não, você não precisa abolir a pegada pronada do seu treino da parte baixa do dorsal. Só tô aqui dando uns pormenores, umas dicas que fazem talvez com que seja melhor pra gente utilizar do triângulo. Tá bom, mas chega de falar de costas.
Todo mundo entrou nesse vídeo para ver duas coisas: a caixa do Arnold e a bicepada. Vamos comentar sobre a caixa do Arnold. O que fazia aquela caixa ser tão foda? Ser uma caixa tão cheia, tão impressionante? Um dos pontos que eu já vi muitos bodybuilders levantarem é que o que mudou o jogo no fisiculturismo acerca do como o nosso físico parece, que o Arnold foi muito responsável, foi por conta do preenchimento da porção clavicular do peitoral. Foi quando os bodybuilders passaram a ter uma porção alta do peito melhor desenvolvida que a gente passou a ter um físico mais impressionante. Por quê? Antigamente eles comentavam que as pessoas tinham um peito bem desenvolvido, mas sempre um peito caído, assim, sempre uma porção baixa bem desenvolvida. Porque era muito supino reto e muito deep, né? Muita paralela, mas pouco supino inclinado. Justamente esse exercício, o foco no supino inclinado, inclusive já vi bodybuilders comentando que chegam numa fase dos atletas que eles mais realizam supino inclinado do que qualquer outra coisa, porque é essa região que é mais difícil de acessar no seu peitoral. Portanto, não teria como falar de Arnold, do papai Arnold, caixa, sem citar o supino inclinado. Uma coisa muito legal acerca do supino inclinado é que o próprio Arnold configura ele como um fundamento, pra vocês verem a devida importância que o Arnold coloca nesse exercício. Um ponto interessante também é que eu já cheguei a ouvir de alguns bodybuilders que chega numa fase do treino dos bodybuilders, do treino de caixa, que eles mais focam no supino inclinado do que em qualquer outra coisa. Por quê? Porque o acesso dessa porção clavicular é o que diferencia o jogo que você joga dentro do bodybuilding. Pra vocês verem talvez a dimensão que tenha esse ato do Arnold de popularizar o supino inclinado. Mas agora, bora pro exercício. Basicamente tem duas alternativas, né? Ou você realiza ele com halteres ou com barra. Eu vou sempre preferir que vocês realizem o exercício com halteres. Por quê? O halter faz com que a gente mova o ombro de maneira mais livre, porque agora a gente não está limitado pela barra. Então a gente consegue um movimento mais livre e principalmente a gente consegue uma melhor adução dos ombros, o que talvez melhore o trabalho no peitoral. Mas principalmente, qual que é o ponto? Você utilizando de halteres, você consegue evitar assimetrias. E quando a gente empurra uma superfície homogênea, no caso a barra, pode ser que a gente esteja fazendo mais força com um lado do que com o outro, o que no longo prazo pode fazer com que a gente desenvolva algum tipo de assimetria que pode acarretar numa possível lesão, dependendo do desfecho que isso daí pode ter. Lembrando, de modo algum eu estou condenando o supino barra. Ele é um ótimo exercício, porém, só acho, na minha opinião, o supino halter um pouco melhor. E acerca da técnica é básica, é só fazer um bom supino. No supino barra você vai precisar de um bom hack, no supino halter você vai precisar manipular os halteres daquele jeito, né? Coloca os halteres em cima das coxas, dá uma joelhada para cima, encaixa a cama e só empurrar. Mantém a cama lá atrás e realiza um bom supino. Acerca da inclinação do banco, as pessoas costumam recomendar que o banco fique numa inclinação de 45 graus, mas já vi pessoas trabalharem com uma inclinação um pouquinho maior, 65 graus, já vi pessoas trabalhando com só 45 graus e também tendo ótimos resultados. No fundo vai depender do que vocês acharem melhor, do que vocês conseguirem fazer na sua realidade. Ainda falando sobre caixa, um exercício que todo mundo faz porque viu o Arnold fazendo. Porque no vocabulário popular dá uma expandida na caixa, já que é um exercício que alonga muito bem. É o tal do crucifixo halteres. Olha o Arnold fazendo, o cara fazia com carga e até lá embaixo. Ele quase encostava a mão, o ombro no chão, o cotovelo no chão, se liga. Se vocês repararem no crucifixo halteres, a gente perde um pouquinho de amplitude. Por quê? Beleza, por mais que o Arnold desça até lá embaixo, na hora de você aduzir os braços, de você contrair o seu peitoral, você está limitado pelo vetor gravidade, porque já que a gente está com halter, o peso só sofre resistência na adução do peitoral, enquanto a gente permanece com o braço um pouco aperto. Quanto mais a gente vai subindo, cada vez menos o halter vai sofrendo influência em cima do nosso peito. Tanto é que, se vocês repararem, o Arnold fazia com uma amplitude reduzida. Ele descia bem, mas ele só subia até um tanto. Ele não chegava a juntar os halteres, justamente porque o peso não vai exercer sobrecarga no seu peito quando estiver com o halter aqui em cima. Por isso, uma melhor alternativa, se é que o mestre me permite acerca desse exercício, é que a gente realize essa variação do crucifixo nas polias. Por quê? As polias vão fazer com que a gente tenha uma tensão constante no mesmo exercício, que é o exercício crucifixo, porém com ganho de amplitude. Então, esses poucos centímetros que a gente ganha de amplitude aqui na fase final faz com que a gente ganhe um trabalho a mais no peitoral, o que está fortemente associado com maiores ganhos. Geralmente, a amplitude está fortemente associado com maiores ganhos de força e hipertrofia. Como vocês puderam reparar aí no material que a gente colocou aí rodando no vídeo, eu realizei ele inclinado. Mas vocês podem, sim, utilizar desse exercício
da forma que o Arnold utilizava, ou seja, um crucifixo reto. Eu só utilizei dessa maneira porque já que a gente está querendo recrutar, estimular a porção superior do peitoral, por que não também realizar um crucifixo inclinado? E agora o tão aguardado, o que tava todo mundo esperando, que todo mundo clicou no vídeo pra ver. Como que o Arnold ficava com aquele bíceps escroto? Mas antes da gente partir pro bíceps, se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, que vídeos como esse dão muito trabalho pra gente fazer. E outra, eu imagino que o vídeo esteja de muita qualidade, então vai lá, mostra pro YouTube que você aprecia o nosso trampo, pra assim o YouTube se certificar de estar sempre te enviando os nossos vídeos, pra assim você estar sempre nos acompanhando. Fechado? Um ponto muito importante acerca do bíceps do Arnold é que, galera, não vai ter exercício que deixe a gente com um bíceps como o do Arnold. Não no sentido de volume, mas sim no sentido de desenho. Que, nossa, como que eu faço pra ficar com aquele bico, com aquele pico do bíceps do Arnold? Galera, aquilo diz muito sobre a genética dele, porque esse era o shape, o formato do músculo dele. Tanto é que os parceiros de treino dele treinavam muito parecido. Às vezes treinavam como ele, porém nenhum deles tinha um bíceps como o dele. Muito porque aquilo faz parte da genética do Arnold. Não existe treino que lhe dera aquilo. Mas com certeza um bom treino de bíceps vai lhe fazer desenvolver um bom bíceps. Um bíceps estético, mas ele vai estar sempre limitado à sua genética. E de todos os exercícios, se vocês repararam, o Arnold ele focava demais no bíceps. Tanto é que é por isso que ele desenvolveu um bíceps tão fenomenal. Ele fazia de tudo pro bíceps. Ele até chegou a desenvolver aquele equipamento, né, que é uma espécie de cinto para você não roubar na rosca direta. Ele inclusive chega a considerar a rosca direta um fundamento do treinamento. Mas de todos os exercícios, qual que é o que eu considero um exercício diferenciado do Arnold acerca do bíceps? É a rosca concentrada do Arnold, que é esse exercício aí. Por que eu gosto tanto desse exercício do Arnold? Primeiro porque ele é unilateral, né? E se você já me acompanha lá no Instagram, inclusive eu recomendo que você me acompanhe lá nas outras redes, principalmente no Instagram, porque lá eu posto conteúdo de muita qualidade. Mas enfim, eu gosto muito dessa variação do exercício porque ela é uma variação unilateral, o que faz com que a gente trabalhe o bíceps tanto de maneira mais concentrada, o que tende a melhorar nosso trabalho, mas sim de maneira mais simétrica. E no braço, a gente costuma ter um braço muito assimétrico. A gente costuma ter o braço carro-chefe, que nos destros é o braço direito que sobra do esquerdo. E nos canhotos, então, eles falam que se eles tivessem dois braços esquerdos, cê é louco, o cara tinha virado o Picasso, de tão bem que desenharia. De qualquer maneira, piadas à parte, além desse lance dela ser unilateral, qual é um ponto que o Arnold comenta, que eu já vi outras pessoas comentando, do que essa rosca, do que esse tipo de flexão de cotovelo tem de diferente de uma rosca direta da vida? O posicionamento do braço. Já vi bodybuilders comentando que quando você realiza flexão de cotovelo com o braço baixo, você recruta mais a parte interna do bíceps. Quanto mais você vai elevando o braço para realizar uma flexão de cotovelo, mais você realiza um trabalho na cabeça externa do bíceps. Nessa que tá aparecendo agora para vocês aqui no vídeo, quando as pessoas estão te olhando de costas, que é justamente o que promove aquele pico de bíceps que é o diferencial do Arnold. Eu não sei até que ponto isso é verdade, se é ladainha de bombada ou não, mas é o que eles comentam. De qualquer maneira, eu não acho, se é que o mestre me permite de novo, esse jeito que o Arnold fazia essa rosca a melhor alternativa. Porque, se vocês repararem, ele tá com o tronco totalmente flexionado, sendo sustentado por uma lombar em isometria, enquanto realiza uma flexão de cotovelo pesada. Então, galera, será que vocês têm uma lombar treinada suficiente para fazer isso? Eu imagino que não. Geralmente a gente costuma negligenciar muito o dorso do corpo. E a lombar, então, meu Deus, costuma ser judiada demais. Por isso, para melhorar a nossa concentração, para a gente só se concentrar em uma atividade, que é contrair e alongar o bíceps, e pra gente assim fazer de maneira mais relaxada, eu prefiro que a gente realize esse exercício do Arnold sentado. Isso vai com certeza ajustar o nosso foco e melhorar talvez até a carga que a gente aguente no exercício. Um ponto importante, se você for fazer esse exercício do Arnold, a rosca do Arnold, dessa daí que eu tô comentando, sentado, de nada adianta você sentar e tá realizando como se fosse uma rosca direta, com o tronco ereto. Galera, é o mesmo movimento, você só mudou o meio que você tá executando. Portanto, você permanece com o braço a 90 graus em relação ao seu tronco. E a partir daí, você só tomba o seu nível. E dali você realiza uma flexão de cotovelo. Porque como você vai estar mais compactado, a chance de você roubar de algum jeito é muito alta. Cara,
A mente de um ladrão, de um frango, tem N maneiras de roubar. Eu já vi gente roubando com a perna, dando esse balancinho com a perna. Já vi gente tentando roubar, erguendo o tronco para trazer o preso para si. Mas é fundamental que a gente primeiro saiba realizar o exercício direito, para depois aprender a roubar dentro dele. Nesse exercício, a melhor alternativa que eu acho para roubar é você utilizar da outra mão, ou seja, da mão oposta que você está realizando o exercício, para assim te ajudar na flexão de cotovelo. Que dos outros jeitos eu acho que acaba não valendo a pena. Portanto, são basicamente esses os exercícios do Arnold que, na minha visão, ajudaram e nos ajudarão a construir um ótimo físico, a construir um pico de bíceps excelente, a construir um peitoral muito estético, uma dorsal baixa muito bem desenvolvida. Se você discorda, se você concorda na opinião, se você quer ver mais exercícios do Arnold comentados assim como essa maneira, deixa aí nos comentários. E aproveita que você desceu, se inscreve no canal, deixa um like para assim fortalecer o nosso trampo e de fato você passar a acompanhar a gente de perto, para assim você valorizar o nosso trabalho. Demorou? Tamo junto e é só o começo.